Na homilia de ontem, o padre falou sobre a diferença entre expectativa e esperança. E eu resolvi vir falar sobre isso com vocês porque eu achei a reflexão dele fantástica. E eu acho que a esperança é uma coisa que a gente precisa entender mais. Então, resolvi vir falar sobre isso com vocês hoje. O exemplo que ele deu pra gente sobre expectativa é que quando você vê uma receita, por exemplo, você abre as suas redes sociais, você pega uma receita e você vê a pessoa fazendo, a receita fica linda e você fica com vontade de comer aquilo. Daí você vai lá, compra todos os ingredientes, os melhores ingredientes e resolve fazer essa receita certo dia. Quando você faz, a receita não sai do jeito que você estava esperando, você se frustra, porque você tinha uma expectativa em cima daquilo e aquilo não dá certo. Enfim, você fica chateado. Isso é expectativa. Em Deus, a gente não deve ter expectativa, a gente deve ter esperança. Mas só que o problema da esperança é que existem dois tipos de esperança. Existe a esperança sentimento e existe a virtude da esperança. E qual que é o grande problema? É que a maioria das vezes a gente tem essa esperança como um sentimento. E esse é um problema, porque é um sentimento. O sentimento da esperança, para vocês terem uma ideia, ele existe até nos animais. Ele não é um sentimento próprio do ser humano, ele existe nos seres vivos no geral. Então, você consegue perceber que Deus tem uma coisa um pouco maior pra gente do que simplesmente sentir esperança? Ele tem uma virtude. Vocês conseguem fazer essa ligação? Essa virtude da esperança é o esperar no Senhor. Então, muitas pessoas elas desistem da vida espiritual delas, elas desistem de seguir a Deus, a Jesus, por conta disso, porque elas não conseguem esperar em Deus, elas não têm essa esperança. Ou muitas vezes elas têm a esperança errada, elas têm o sentimento da esperança, elas não têm a virtude da esperança. Então, vamos falar sobre a virtude da esperança. Antes de falar especificamente sobre a virtude da esperança, vamos falar sobre o que é uma virtude. A virtude é uma qualidade moral que leva a pessoa a viver de forma correta e a seguir os ensinamentos de Deus. Basicamente é isso. As virtudes geralmente se classificam em dois tipos diferentes: virtudes teologais e virtudes cardeais. A esperança é uma virtude teologal. As virtudes teologais são dons infundidos por Deus na alma dos fiéis. Isso faz com que os seres humanos consigam agir como filhos de Deus e consigam merecer o céu. E essa virtude da esperança é a virtude que faz com que a gente consiga confiar plenamente em Deus, a gente consiga confiar nas suas promessas, a gente consiga confiar na sua misericórdia, no seu amor, nos seus planos para nós. Bom, depois de explicar para vocês tudo isso sobre a esperança, agora a gente vai voltar para a expectativa. Porque em Deus a gente tem que colocar a nossa esperança e não a nossa expectativa. Quando a gente faz uma oração, a gente não pode colocar nela a expectativa de que aquilo que a gente quer aconteça. A gente tem que colocar a esperança. Porque se a gente colocar a expectativa, a gente vai se frustrar. É por isso que muitas vezes as pessoas acabam se afastando de Deus, porque elas colocam muita expectativa em cima do que Deus é capaz de fazer. E ela acha que tudo que ela pedir, Deus vai atender. E isso não vai acontecer. Então é por isso que a gente não pode ter expectativa em Deus. A gente tem que ter esperança, a gente tem que confiar plenamente e cegamente. Porque, gente, vocês concordam que a gente não sabe o que Deus tem planejado pra gente? A gente não sabe de nada. A gente fica aqui confiando cegamente que ele sabe o que ele tá fazendo e que ele vai fazer o melhor por nós, mesmo que isso nos leve a sofrer. Um ponto muito interessante é que quando a gente acaba de se converter, quem passou por esse processo de conversão, né, que tem esse antes da conversão, quando a gente acaba de se converter, pode ser que a gente ache que a gente consegue fazer as coisas pelas nossas próprias forças. Às vezes você conseguiu largar um vício, às vezes você deixou uma vida muito desregrada lá atrás e conseguiu passar por tudo isso. E pode ser que logo nesse início da conversão a gente pense que a gente consegue fazer isso por nós mesmos. Mas isso é um erro absurdo, assim. A gente não consegue nada por nós mesmos. Tudo é graça de Deus. Absolutamente tudo. Eu já falei sobre isso com vocês. Tudo que acontece de ruim é graça, e tudo que acontece de bom é graça. Tudo é Deus. Nós, por nós mesmos, não temos força para fazer nada. Tudo de bom que tem em nós é Deus. Tudo. Quando santos como São João Paulo II, São João da Cruz, Santa Teresinha do Menino Jesus
falavam que eles eram miseráveis e que eles não eram nada sem Deus, eles não estavam fazendo isso para chamar atenção ou para dizer que eles eram mais humildes do que todo mundo. Não, é porque realmente eles entenderam isso. Eles entenderam que nós, seres humanos, somos pecadores, miseráveis, e apenas isso. A gente não tem nada de bom que seja nosso. A gente depende completamente de Deus. E é por isso que a gente tem que ter tanta esperança nele. Mesmo que as coisas estão indo super mal, mesmo que tudo parece que não vai ter jeito, a gente tem que esperar em Deus. Embora a virtude da esperança ela possa vir acompanhada de um certo sentimentalismo, ela é um ato de vontade. Por exemplo, se durante esse vídeo que você assistiu aqui, você começou dentro de você a acender uma chama de esperança, você começou a sentir uma coisa diferente, você vai sair daqui um pouco mais preenchido, parece, seu coração vai estar mais ardente. Então, existe um sentimento, mas esse sentimento, ele vem da sua vontade de ter esperança, de alguém que crê naquilo que Jesus é capaz de fazer e tá aqui tendo vontade de esperar nele. E essa é a grande diferença entre o sentimento da esperança e a virtude da esperança. A virtude da esperança ensina que a gente tem que confiar em Deus, a confiar nas suas promessas, a confiar naquilo que Ele tem guardado para nós. Bom, gente, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, que vocês consigam aí meditar sobre a esperança, meditar sobre a expectativa, o sentimento da esperança e a virtude da esperança, que vocês consigam passar por todos eles e conseguir chegar na virtude da esperança. Eu acho que isso é muito importante. Como eu falei, eu tive essa ideia na missa ontem, quando o padre falou sobre isso, e eu achei a homilia dele, assim, sensacional, achei muito legal mesmo, porque eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, sobre a expectativa. Então, é isso, eu espero que seja útil para vocês, que ajude pelo menos um pouquinho, e obrigado por terem assistido, um beijo e fiquem com Deus.